na tela pra vocês. Bala O comendo uma vida tiroteio. piranha, Pode colocar no som aí, Ed. É bala voando. É Rio de Janeiro, não. É Niterói. Moradores do Fonseca e Niterói tiveram uma noite de terror. Criminosos sequestraram ônibus, queimaram barricadas para protestar contra uma operação da PM em 2 comunidades. Olha só as imagens. Olha o terror, ainda de noite. Tiro que não para, rajadão, Alameda São Boaventura, uma das principais vias da cidade, chegou a ser fechada. Quem está nesse caso desde as primeiras horas, conferindo até a madrugada o desespero das pessoas, é ele, Jackson Silva. Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, essa operação aconteceu em 2 comunidades, Buraco do Boi e Nova Brasília. Em represália à ação da PM, os traficantes ordenaram o fechamento dessa via. Mostra Pedro Mota, Alameda São Boaventura, uma das principais de Niterói e que liga também outros bairros da região. 4 ônibus foram colocados nessa via, usados como barricadas, além de objetos incendiados. Ruas ficaram fechadas. Houve intensa troca de tiros. Terror, Isabelle Benito. Mais detalhes é daqui a pouco. Eu volto contigo. Vamos com o Jackson Silva, que tem as informações. Olha quem tá ele lá. Major Michael ao vivo com a gente para falar sobre que madrugada foi essa, gente. Que mais a gente ouviu aqui. Muitos tiros e mais. A gente tá falando de Niterói pela 2ª vez essa semana, hein? O que normalmente não falamos, que não é uma área que traz tanta preocupação assim, mas pelo jeito depois do Serrão, agora aí no Fonseca. Boa tarde para vocês mais uma vez. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Major Michael Pereira está aqui conosco, porta-voz da Polícia Militar. Major, muito obrigado pela sua presença. Só ressaltando, Major, que houve uma operação em 2 comunidades, né? Uma Buraco do Boi e a outra Nova Brasília. Ambas controladas pelo Comando Vermelho. Após a operação, em represália à ação da Polícia Militar, os traficantes ordenaram que fechassem essa via, uma das principais da região. Ou seja, mais uma estratégia de traficantes do Comando Vermelho tentando impedir a ação da polícia. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Jackson, Isabelle, todos que nos assistem, né? Ontem o 12º Batalhão de Niterói, fez 2 ações aqui na cidade, uma delas no Buraco do Boi, a outra ação foi realizada também na Engenhoca, já na Nova Brasília. 6 criminosos foram presos, uma pistola apreendida, grande quantidade de drogas, além de 2 radiocomunicadores. Com essa ação, 6 criminosos foram tirados de circulação e vale lembrar, logo após essa ação, os policiais foram fazer uma outra ação na Vila Ipiranga, mais próxima aqui à Alameda São Boaventura, quando criminosos ordenaram que pessoas conseguissem ali mobilizar veículos coletivos, ônibus e atravessassem na via, quando o 12º Batalhão já estava ciente dessa alternativa dos criminosos, conseguiu desmobilizar ali, conseguiu normalizar o tráfego na via rapidamente, conseguiu chegar até essas pessoas que estavam ali para poder interromper o trânsito, conseguiu retirar esse manifestante, providenciou a retirada dos ônibus para que o trânsito voltasse ao normal rapidamente. Vale lembrar que esses criminosos são do Comando Vermelho, já estavam ali na intenção de causar o caos aqui em Niterói, já que eles tentam uma expansão territorial e tem uma grande ligação com criminosos do Morro do Castro, já em São Gonçalo. Eles têm essa interlocução, essa ação do 12º Batalhão foi levada à frente, principalmente porque esses criminosos também são ligados ao roubo de veículos aqui em Niterói. Apesar dos índices serem baixos de roubo de veículos, conversei mais cedo com o Coronel Oliveira, a intenção é zerar o roubo de veículos em Niterói, por isso a gente está levando à frente essas ações do 12º Batalhão, para que a gente consiga chegar a zero no roubo de veículo aqui nessa cidade. Já tem um índice muito baixo, mas a intenção de fato é zerar, chegar a índices aqui, índices que são levados em conta na Europa, que chega a zero no roubo de veículo. Mas essa ação do batalhão de ontem, a gente consegue retirar 6 criminosos de circulação, apreender uma pistola e dar ali um prejuízo no tráfico de drogas, principalmente no Buraco do Boi e também na comunidade da Nova Brasília, onde esses criminosos atuavam. A gente já sabia dessa mobilização deles, que já é costumeira de fazer com que pessoas sejam obrigadas a interromper o tráfego de ônibus, causando caos para toda a população aqui de Niterói.
Isabelle Benito. Major Michael, pelo que eu entendi aqui, a gente está falando de uma operação em que a gente está falando de operação de pegar barricada ou chegar a uma operação que vocês tiveram. É claro que não precisa me falar, assim como eu falo com os delegados aqui. É uma informação que vocês tinham, que é ou ir ter o bote, tanto é que foram 6 presos. Então, ou vai ou racha, porque pelo que dá para perceber, o tiroteio que acontece, os caras foram pegos de surpresa. Então, não era uma operação programada, de rotineira. É uma operação de momento que o comandante do batalhão bancou e foi para prender esses caras. Esse tiroteio que a gente viu foi no momento que vocês estavam no interior da comunidade, no momento que faziam essas prisões? De fato, Isabelle, esses confrontos acontecem principalmente no momento de chegada dos policiais até próximo ao alvo ali dos criminosos, onde eles têm ali algum criminoso ali de relevância para eles, dentro do tráfico de drogas, eles fazem essa reação para impedir a progressão das tropas no terreno. A gente consegue retirar esses 6 de circulação, consegue prender, chegar até eles, mesmo embaixo de fogo, diante de um confronto. A gente conseguiu avançar e prender esses criminosos. De fato, a gente conseguiu surpreendê-los, chegar até eles ali quando a gente tem um confronto, é porque de fato eles foram surpreendidos pela ação policial. O comandante escolheu o momento certo de iniciar essa ação para que ele não tivesse ali essa operação ali de conhecimento desses criminosos, para que eles conseguissem fugir. Então, por isso eles fazem essa reação. A gente vê ali, são imagens de fato impactantes que a gente vê ali, os policiais sendo confrontados nesse momento, mas se dá devido ao motivo dessa operação não ter sido vazada, ele conseguir manter o sigilo da ação policial e chegar até esses 6 criminosos e retirar de fato esse prejuízo no Comando Vermelho, que atua tanto no Buraco do Boi e também na comunidade da Nova Brasília. Então essa facção criminosa acaba tendo prejuízo grande aqui em Niterói quando 6 integrantes são retirados do seu núcleo de ação dentro dessas 2 comunidades. Doutor Vitor Becker, eu não acredito aqui em coincidências quando é crime organizado e Comando Vermelho. A gente está falando de a Ilha do Governador, que não se falava, os caras sequestraram naquele dia 12 ônibus, deram uma virada ali, botando o terror. Nessa informação, é claro que a gente tem ali, foram pegos de surpresa, um pequeno grupo que vai, tanto é que tem o kit rajadão que a gente ouve no tiroteio que a gente abriu aqui, senão eles já estavam preparados, ou seja, tem que bater no peito e encarar se tem uma informação. É o ônus e o bônus da história de ser delegado ou ser comandante de um batalhão. É agora ou nunca, é uma comunidade no horário que tem pessoas ainda, mas tem 6 bandidos. E a gente sabe do Comando Vermelho e de sua força. A guerra que está travando aqui, mas a importância que tem com o que o Major falou. Com a engenhoca, a gente falou do Buraco do Boi, ligado ao crime organizado, que é fortíssimo o Comando Vermelho, que é um QG deles, de refúgio lá em São Gonçalo. Lembrando que essa semana já teve no Serrão, que nem faz parte muito daquele contexto. Então não é uma coincidência. Eles estão em movimentação, não é isso? É reforço. Sem dúvida nenhuma, isso é reforço. Não pode ter sido coincidência e isso que você ressaltou, 2 pontos que na sua fala muito relevantes. Primeiro, essa agilidade na atuação para tentar pegá-los de surpresa. E, em segundo ponto, isso aí não é manifestação em hipótese alguma. Não. A Constituição garante a possibilidade de se reunir pacificamente. Artigo 5º, salvo o melhor juízo, inciso 16. As pessoas podem se reunir sem autorização, sem necessidade de autorização, desde que pacificamente, sem armas, o que não é o caso. Utilizar patrimônio público para desviar a atenção da polícia ou para manifestar não é nada legítimo e todos que participaram disso aí tem que se verificar e individualizar cada uma dessas condutas e verificar, inclusive, se estão associadas para a prática de drogas com facções criminosas como o Comando Vermelho, por exemplo. É o que a gente sabe, não é assim? A gente conhece a realidade da favela. E o que o doutor Vitor está querendo falar, tá certo o artigo, viu? Porque se falei esses dias, então é esse mesmo. Eu vi esses dias, E aí, o seguinte, a manifestação não pode falar porque é até uma covardia a gente falar isso na televisão com um morador que muitas vezes é obrigado a ir pra pista. Porque depois sai a polícia, sai a PM, eles vão ficar lá e quem fica com eles é o vagabundo. Então, assim, se sou eu, doutor Vitor, tem família, tu vai pra pista, irmão, tu joga, tu faz o que quiser, porque depois quem garante? Então, assim, a gente chamar de manifestação ou individualizar a conduta de cada um, uma coisa é associação criminosa, tem vagabundo que não tem passagem, mas vai porque tá associado ao crime organizado. Outra coisa é que se eu tava entrando pra voltar pra tua casa, o cara vai lá e bota, tu vai! Vai falar que tu não vai, eu não vou porque é contra os meus. Tu vai, irmão. Tu vai, porque senão tu morre, a tua família tá lá dentro, tem tua casa e tudo mais. Jackson Silva tem pergunta. Fala, Jack.
Isabela, quero só ressaltar um vídeo do protesto. Veja só, tem a multidão ali e nesse momento a gente consegue ouvir o som de tiros. Ou seja, no meio da multidão tinham traficantes armados também. Então, alguns moradores, logicamente, foram obrigados a fechar a via expressa e outras ruas também. Colocaram barricadas em chamas em diversas ruas daqui. Conversei também com moradores da região. Ficaram em pânico. 6 horas da noite começou a operação. Por quê? Os policiais tinham informações sobre o paradeiro desses bandidos. Logicamente, avançaram e conseguiram prender. Os traficantes ficaram surpresos com a ação da PM e ordenaram o fechamento das vias. E, aliás, não só ordenaram, como fizeram também isso, porque tem um som de tiros também bem pertinho daqui, né, Major? De fato, né, acaba sendo uma ação inopinada diante do gerenciamento de risco feito pelo comandante da unidade, ou apegando esses criminosos de surpresa. A alternativa que eles têm, de fato, é fazer esse tipo de manifestação, que não é legítima, já deixo claro aqui, mas a gente sabe que pessoas também são obrigadas a fazer isso, mas é algo que a gente já vem falando, há uma comunicação da Polícia Militar, principalmente com os sindicatos de empresas de ônibus, há uma preocupação tanto com o tráfego das pessoas nas vias e também com a segurança dos rodoviários, que são trabalhadores, que nada tem a ver com essas ações policiais, com esse embate que se dá ao tráfico de drogas na nossa região metropolitana. Então, diante disso, a Polícia Militar tem uma interlocução muito grande com os sindicatos de empresas de ônibus, a gente já vem numa conversa muito avançada e o principal para a gente poder impedir que isso venha acontecer, continue acontecendo, é a mudança da legislação, que é algo que a gente já vem falando aqui e falando direto na mudança da legislação para que essas pessoas de fato sejam punidas quando elas estiverem ali interrompendo o tráfego de ônibus, e acaba sendo uma forma de terrorismo quando eles fazem algo dessa maneira, que acaba afetando milhares de pessoas que dependem do transporte público, dependem de uma via para poder se locomover, para poder chegar até a sua casa após um longo dia de trabalho. Isabela, só ressaltando, como eu já tinha falado agora, repare que isso é uma estratégia de fato do Comando Vermelho, porque ontem também aconteceu na Gardenia Azul. Lembra disso? Eu estava lá também. Sequestraram o ônibus, colocaram o ônibus no meio do caminho, atravessaram o ônibus no meio da pista e um caminhão também. Ou seja, são bandidos tentando fazer com que a polícia pare e não avance mais. Volto contigo, Isabela Benito. Mas a polícia já desde a outra operação da Cidade de Deus, principalmente a Polícia Militar, enquanto a civil está no meio do confronto, como aconteceu agora com a morte do Cria, como aconteceu a Polícia Militar, a primeira coisa que eu vi porque eles começaram há pouco tempo essa coisa de atirar, ninguém expressa, né, doutor Vitor? Quando matou nossa imagem daquele trabalhador com a marmita no colo, matou o motorista de aplicativo, eles começaram com esse modo, a polícia logo, as duas polícias, assim como a Polícia Civil entrou na comunidade em confronto com o Cria, do TCP na Vila dos Pinheiros, você tinha a civil já, a militar já abrindo a principal via, não deixando ele sequestrar. A gente tinha a Cidade de Deus já a primeira vez, não é a primeira vez, ontem teve uma imagem do policial muito forte, ele com um extintor para tentar apagar, então não estava dando certo. Mas a gente, lembrando que nos últimos tempos, é o que o Major Marco falou, 500 linhas de ônibus desviadas ou deixaram de existir em algum ponto para o trabalhador, para o pobre trabalhador, principalmente para quem mora na comunidade. Você vai ver agora a reportagem completa de Jackson Silva. Rodou. Barricadas em chamas fecharam uma das principais vias expressas de Niterói, na região metropolitana do Rio. Objetos foram incendiados na Alameda São Boaventura. Nesse vídeo é possível ver um ônibus atravessado. Atravessaram o ônibus aqui na Alameda com São José e tiraram a chave. Desafio para quem precisava chegar em casa. Alameda aí, ó, bloqueada a Alameda, ó. 2 ônibus aqui, sentido quem desce para Niterói. A ação foi planejada por traficantes do Comando Vermelho. Era mais uma represália por causa de 2 operações da Polícia Militar. Na comunidade Nova Brasília, no Engenhoca e no Buraco do Boi, no Barreto. Houve troca de tiros. Armas e drogas foram apreendidas no Buraco do Boi, além de rádios de comunicação. Na comunidade Nova Brasília, 3 traficantes foram presos, segundo a PM. Eles estavam com drogas, de acordo com a corporação. 4 ônibus foram usados como barricadas. 3 ficaram aqui na Alameda São Boaventura, que liga outros bairros da região. Foram mais de 5 horas de congestionamento.
Os policiais conseguiram liberar a via e o patrulhamento foi reforçado. Na manhã desta terça-feira, viaturas estavam em pontos estratégicos. Apesar da ação policial, o medo ainda estava presente. Hoje em dia, qual é a segurança que a gente tem? Nada. Antigamente os bandidos tinham medo de dar tiro na polícia, agora a situação tá difícil, né? Cada dia mais difícil, né? Cenas violentas que ficaram marcadas na memória de cada um. Não, e assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tava relembrando aqui nos bastidores, Jackson Silva, a gente fala de Niterói e tudo mais, que conseguiu, mas você é da época também que vai lembrar o medo que quem mora em Niterói lembra, quando teve logo a inauguração das UPPs com a migração de vagabundos, a Niterói virou arrastão de, tipo assim, a Praça Araribóia, tiroteio, e aí conseguiram reverter isso, mas Niterói tem, eu era da época, então tem mais de 15 anos, mas quando teve ali logo as UPPs e os bandidos começarem a fugir para outros lugares, Niterói, do nada, o povo reclamava, a gente fazia várias reportagens, depois conseguiu normalizar, ter a qualidade de vida, o que não quer é agora, começou, tem que ir logo de cara em enfrentamento, né? Isabelle, Niterói, Baixada Fluminense, as pessoas são obrigadas a mudar a rotina. Até então aqui, o clima agora é de aparente tranquilidade. Veja só, o policiamento está reforçado, há várias viaturas em pontos estratégicos. O porquê, Isabelle? Os policiais, para evitar outro tipo de manifestação, supostas manifestações, né? Os policiais colocaram as viaturas em acessos a essas comunidades. Então, há várias viaturas em pontos estratégicos para evitar que os traficantes desçam novamente e façam um suposto protesto. Lembrando que, Isabelle, os policiais foram a comunidades, 2 comunidades, eles tinham pontos estratégicos para chegar até lá, às 18 horas da noite. Lembrando que a operação não começa nesse horário. Se eles planejaram essa operação de imediato, porque tinham algo certo, e conseguiram chegar até o paradeiro dos bandidos. E na prisão dos traficantes houve essa suposta manifestação aqui na via principal. Isabelle Benedetto. Doutor Vitor Becker, eu vou aqui, obrigada, Jack. Eu tô aqui, a gente estava nos bastidores falando, a gente fala tanto de Niterói, sai índice IDH, índice de desenvolvimento humano, que mede várias referências para você ter qualidade de vida, enfim, Niterói sempre está lá e tudo mais, mas a gente lembrou um passado não tão longe assim, não. Quando aconteceram as UPPs aqui, a primeira migração de criminosos ia tomar o Cavalão, todos aqueles morros, as comunidades, tô nem falando de Salgueiro, tá? Tô falando Niterói mesmo. Eu era da época que eu era de rua ainda, repórter, então tem mais, sei lá, muito mais, eu sou apresentadora desde 2013 aqui, oficial, então quando eu ia ainda pra rua, cara, a gente fazia tiroteio em Niterói, terror, assalto. O medo é um passado que a gente, às vezes, escapou. Niterói, pô, você chegou em Niterói. O cara que mora em Niterói, ele é um pouquinho assim, ele vai lembrar que quando teve essa migração foi o terror. Então, o negócio é agora, é bancar agora, enquanto os índices estão baixos, né? Exatamente. Às vezes a gente tem essa impressão, muitas vezes, de, mas antigamente não era assim. Não, a coisa já existia há bastante tempo. E esse trabalho é sempre importante. A gente fala que o trabalho da polícia muitas vezes é de enxugar gelo e tal, mas em certas situações tem que ficar fazendo isso mesmo. Esse confronto é importante. A gente tem que asfixiar as facções criminosas por outros aspectos, financeiros principalmente. A gente sabe disso e a polícia tem feito bastante esse trabalho, sobretudo pela especializada de lavagem. Agora, esse confronto tem que acontecer, infelizmente, para evitar o avanço desse tipo de criminalidade numa das cidades, como você bem referenciou aí, com o índice de desenvolvimento humano muito bom. Porque eu me lembro ainda que uma das reclamações, e aí foi todo um trabalho feito de efetivo, de não só ficar nas costas da segurança pública, de iluminação. Niterói foi a primeira a ter monitoramento de câmeras, que muito se falou sobre o investimento em relação à cidade. Ao 12º Batalhão tem uma cobertura muito grande em relação à área extensa, e aí tiveram outros reforços, então foi muito falado sobre isso. A comunidade de Niterói participou muito em relação quando o aumento de criminalidade, gritando, chamando reportagem, que é muito importante. Agora, o fato é, você ter uma informação, como o 12º teve, você tem 2 alternativas, porque, querendo ou não, a gente está falando
de uma segunda-feira, no horário que você pode bater no peito e falar, cara, porque se der ruim vai cair nas minhas costas, mas assim, é o comandante ou o delegado, ele tem que bater no peito igual vocês devem receber informação e checar e não dá nada, mas da informação checar e levar 3 em cana que bota o terror, que é o que dominava a região, então tem que bancar, né? Tem que ir, só faz gol quem tá lá na área, a verdade é essa. Então, para fazer o gol tem que ir para a área mesmo e tem que sopesar esse tipo de situação. Esse horário vai dar? Segunda-feira, tal hora? Será que é cabível uma operação ali nesse momento? Qual é o custo-benefício de realizar essa ação nesse momento? Com muitos homens, ele decidiu ir com poucos homens. Sim. É mais arriscado para a tropa? É menos danoso porque pode causar mesmo assim? Ô, Christian, mostra isso daí, ó, os caras foi depois. Mostra só o tiroteio que os caras bancaram que eu queria mostrar. Aumenta aí o som. Cadê, ó? Esse tiro de sequência não é de polícia. A polícia não tem kit rajado. Isso é vagabundo, né? Com certeza. Isso é os famosos goiabadas, que são aquelas rodelas que são aqui, ó. Rádio! Aí depois você vê o policial respondendo, então, pá. Você vê um tiro. Isso daí é kit rajada. Cara, não tem polícia, não tem kit rajada, porque o policial não tem kit rajada. Quando você ouvir o cara solta aí a munição. Cara, a gente viu na Cidade de Deus, não, no dia do Crian, foi sexta-feira. Cara, juro pra você, ou o cara tinha 2 kits rajada, porque assim, era muito tiro, um disparo, uma sequência muito forte, tipo nível filme mesmo.